Olá, eu sou Marcelo Saturnino e esse é o Usuário Responde, espaço onde eu tento esclarecer de forma mais detalhada algumas dúvidas sobre legislação e fiscalização de trânsito que eu recebo no dia a dia. Vamos lá? Por que só no Brasil não se permite alterar os veículos livremente? Errado. Na verdade, o Brasil é um dos países mais permissivos quando se fala em modificação ou transformação de veículos. Vamos dar uma olhadinha na nossa resolução? Está aqui, Resolução CONTRAN 916, que é a que regulamenta a permissão de modificações em veículos, previstas lá no artigo 98 do CTB, que é a transformação de veículo que já existe, e 106, quando eu vou fabricar um veículo artesanalmente. A 916 tem vários anexos, vamos dar uma olhadinha. Anexo 1 fala da classificação dos veículos, conforme marca, modelo, carroceria. Anexo 2, definições das carrocerias. Anexo 3, código das carrocerias. E aqui o que nos interessa mais, que é o anexo 4, modificações permitidas sujeitas à homologação compulsória. Então são as alterações mais complexas que mexem com a estrutura do veículo. Aí aqui o processo é um pouquinho mais complicado. Mas nada demais. Aumento de potência, acima de 10%, até coloquei aqui para destacar já antes. Conversível, posso transformar um automóvel em conversível. Um automóvel, caminhoneta em limousine. Uma motocicleta, motoneta em triciclo, a gente vê bastante isso. Altera a forma de tração, posso transformar um automóvel a gasolina em um automóvel elétrico, por exemplo. Alteração no chassi, com alongamento, encurtamento, mudança de geometria em motocicletas e motonetas, é permitido também. E depois tem o anexo 5. O anexo 5 são as modificações não sujeitas à homologação compulsória, ou seja, não precisam de um novo CAT, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Aqui nesse caso, basta fazer o Inmetro para obter o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. É bem mais simples. Então nós temos alteração da potência cilindrada, alteração dos componentes da suspensão, a gente já sabe disso há bastante tempo. Espécie para competição, então posso transformar qualquer veículo em veículo de competição. Inclusão e retirada de película, também é uma alteração, mas a gente sabe que é bem simples de fazer, tem uma regulamentação específica, que é a Resolução 960 do CONTRAN. Modificação do para-choque, grade, capô, saias laterais e aerofólios de forma que o veículo fique com as características visuais diferentes do veículo original. Sistema de sinalização e iluminação, a gente sabe que está proibido pela Resolução 970 do CONTRAN. Sistema de rodas e pneus, a gente gravou um vídeo aqui recentemente, está aqui do lado, sobre essa modificação. E motocicletas, alteração de espelhos, retrovisores, guidão e componentes do sistema de suspensão e o assento também. Então são muitas modificações possíveis a serem feitas aqui no Brasil. Claro, tudo seguindo um rito ali, uma forma de analisar se aquilo foi bem feito ou não. O que não está aqui, não pode. Vou gravar um vídeo sobre isso também. E tem a Resolução 699, 2017, que fala da fabricação de veículos artesanais. Ok, voltando então para a apresentação. Por que nos Estados Unidos as pessoas podem construir ou modificar seus veículos em casa sem nenhuma burocracia? Bom, outra coisa que está incorreta. Não é bem assim. Na verdade, lá nos Estados Unidos existe realmente uma permissividade maior, até porque os Estados Unidos funcionam diferente do Brasil. Lá, cada estado tem uma autonomia maior em relação ao poder central. Então, a gente vai ver lá que em cada estado tem uma placa diferente, tem uma habilitação diferente, tem uma polícia com uma farda diferente. Aqui também tem, né? Mas lá é pior. Às vezes, numa cidade para outra já é diferente. Um condado para o outro, um condado que é uma aglomeração de pequenas cidades. E então é uma salada. Existe uma certa dificuldade, inclusive, nesse controle, na consulta integrada, coisas que a gente não tem aqui no Brasil.
No Brasil tem um modelo só de habilitação, uma consulta única, uma placa única. Então é muito mais fácil de fazer essa gerência. Lá não. Lá é uma salada. Cada lugar tem uma coisa diferente. E incluindo a questão das normas para modificação de veículos. Tem estados que são mais permissivos e outros menos permissivos. Então, dependendo do tipo de modificação, não pode num estado, mas pode no outro. E algumas regras são bem gerais, são mais ou menos parecidas em todos os estados. Então, vou citar aqui um exemplo. Busquei um site aqui aleatório na internet, Hot Cars, e traz aqui as modificações que são ilegais nos Estados Unidos de forma geral. Então, comenta aqui, né, que é um problema complicado. Muita gente gasta um monte de dinheiro. Às vezes transforma o carro, às vezes não pode andar num estado do lado, mas pode andar naquele ali. Mas não é nenhuma dessas modificações é assim, eu vou lá e faço e saio andando. Tudo depende de alguns critérios e muitas exigem uma inspeção técnica também. Igual a gente faz aqui, vai lá na ITL, no Inmetro e faz a inspeção. Lá existem coisas parecidas também, dependendo do estado. Então aqui fala, primeira, instalação de luz no teto. Tá? Não deem bola para a tradução aqui, porque às vezes fica meio truncada. Então, luz no teto é um problema em muitos estados. A questão do detector de radar, aqui também é, certo? Lá também, mas está aqui, eu vou mostrar. A alteração no escapamento também é uma coisa muito restrita, eles são muito chatos com a questão de emissões de poluentes, gases e ruído também. Luz de neon embaixo do carro, dentro do carro também, aqui não pode, lá também não. A questão da retirada do catalisador, por exemplo, a modificação no sistema de emissão de poluentes. Também eles travam bastante. Suspensão levantada. Na maioria dos estados lá dos Estados Unidos não é um problema, mas em alguns existe um limite para levantar a suspensão. Suspensão muito baixa, também existem regras, conforme o estado. Lâmpada de LED coloridas nos parafaróis, o LED que pisca, que faz efeitos, também se restringe bastante. Nós também, né? Instalação de xenon, HID, que é lâmpada de descarga de gás, também muitas restrições. Inclusive aqui esse site fala aqui, comenta alguma coisa que eu vou comentar em seguida. As luzes de xenon não cumprem as regras federais sobre lâmpadas de faróis, que estabelecem que as substituições devem corresponder às especificações do equipamento original. Então existe uma regra geral para isso lá e são bastante chatos quanto a isso. Óxido nitroso, tá? Não vou. Isso aqui tem mais a ver com Velozes e Furiosos. Aqui também não tem como usar, lá também não, é uma restrição recorrente. Moldura de placas também são chatos com isso. Carvão rolante, né? Nada a ver a tradução, mas é poluição dos motores a diesel, que é matéria particulada. Lá tem, aqui também tem. Capas especiais, os argentinos gostam muito de usar isso, uma capinha na frente da placa para não encher de mosquito ali, não danificar. É um problema lá, é um problema aqui também. Sistema de som muito alto. Aqui existe infração específica, artigo 228. Sobre isso. Película, lá também cada estado tem uma regra diferente. A gente gravou aqui um vídeo sobre películas, tá bem interessante inclusive. Alguns estados são bem liberais e outros bem pouco. Aqui tintura, né, que é a película do para-brisa dianteiro também. Alguns permitem, alguns não. E a colocação de um filtro de ar esportivo, entre outras modificações. Alguns estados permitem, outros não permitem. Vou deixar o link desse site aqui embaixo. E outras modificações também, como o uso de luzes vermelhas e azuis intermitentes, como carro de polícia, não pode também. Inclusive da cadeia, da cana. Ok? Então, dizer assim, nos Estados Unidos é tudo liberado, não é verdade. Estão mais liberados que aqui? Estão, até por conta dessa desorganização, digamos assim, em relação às normas. Cada estado tem a sua norma, fica muito difícil de fazer essa gerência. Mas não é liberado. Totalmente liberado não é. Próxima pergunta. E por que lá nos Estados Unidos, Europa, Japão,
pode colocar LED nos carros e aqui não. Outra inverdade, não é permitido, certo? Os Estados Unidos não permitiu ainda, eles são muito arcaicos em relação a sistemas de iluminação, bastante arcaicos mesmo, eles estão sempre um passo atrás do mundo em relação a isso, e lá o LED não foi regulamentado ainda. Até o LED original, inclusive, foi um problema, a indústria teve que colocar meio à força, assim, porque a NHTSA, que é o controle deles, o NHTSA, ele nunca escreveu que podia, mas existe assim mesmo. E o LED retrofitting, então, nem pensar. Europa, alguns países podem, a Alemanha, por exemplo, já existe retrofit regulamentado, algumas marcas, em outros países ainda não existe essa permissão. Aqui, inclusive, Estados Unidos, aqui uma partezinha, um trechinho de um site especializado, falando aqui de uma declaração da NHTSA em relação aos LEDs. Então, o que o porta-voz da NHTSA falou? NHTSA é o controle dos Estados Unidos. Atualmente, não há lâmpadas LEDs substituíveis para faróis que atendam aos padrões de segurança federais. A NHTSA está ciente dos kits de retrofit legais que estão sendo vendidos aos consumidores e trabalha em estreita colaboração com a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos, para evitar que remessas contendo essas lâmpadas de faróis não conformes entrem nos Estados Unidos. A NHTSA pesquisa continuamente tecnologias emergentes com potencial para melhorar a segurança nas estradas. Ou seja, eles estão olhando o LED, mas eles não permitem ainda. Então vejam, o problema a nível mundial. E muita gente pergunta aqui, né? Por que vende aqui no Brasil se não pode usar? É a mesma coisa que eles fazem lá. Embora aqui a gente não tenha essa iniciativa de olhar cada encomendinha do AliExpress, da Shopee que chegue, ou remessas via container, via porto, que vão acabar nas lojas, existe esse problema também. Então, claro que eu vou lá na loja de autopeças, vai ter para vender o LED, posso usar no meu Jeep, na minha máquina agrícola, lá no campo também, posso colocar no meu barco, então é permitido a venda, mas não é permitido usar em via pública ainda. Vamos torcer que em breve o retrofit tome conta aí do mercado a nível mundial, tanto no Brasil quanto nos outros países que não deixam usar ainda. Na Inglaterra, mesma pergunta, as lâmpadas LED para faróis de reposição são legais? Não. Eles são totalmente legais no Reino Unido e em outros mercados por uma ampla variedade de razões, principalmente pelos problemas citados acima, que eu vou colocar esse slide também, que fala das vantagens e desvantagens do LED. Entenderam? Nem todo lugar permite o LED. Na Europa, Estados Unidos, Japão, todo local ainda está estudando a implementação do LED retrofit. Já o LED normal, original, o LED selado, que já vem com o conjunto óptico do farol, esse está de vento em popa. Cada vez mais veículos têm esse LED instalado. O problema são os LEDs, os antigos, que têm bloco halógeno. Última pergunta. Mas se o carro é meu, não posso fazer com ele o que eu quiser? Lógico, se o carro é teu, pode fazer o que quiser, dentro da tua casa, certo? Porque no momento sai para a rua, tem outros carros, tem pedestres, tem bicicletas, tem todo mundo ali, tu tem que seguir as normas. Sejam as normas de conduta, usar o cinto, não falar no celular, as normas de circulação, respeitar a faixa de pedestre, o sinal, ultrapassagem e tudo mais, como as regras relacionadas ao próprio veículo, as luzes, aos pneus não podem estar lisos, com risco de sinistro, e todos os equipamentos obrigatórios que o veículo exige. Por quê? Porque quando eu vou sair com o meu carro na rua, não é um direito que eu tenho, mas é uma concessão do Estado. É assim que funciona em todos os países. Tu só pode rodar com o teu veículo mediante uma autorização do Estado, uma concessão do Estado. A mesma coisa dirigir, a habilitação. Tu também só vai poder dirigir se o Estado te conceder essa permissão para fazer uso do veículo. Então o veículo vai andar e tu vai dirigir mediante uma concessão do Estado. Não é um direito. A qualquer momento essa concessão pode ser cassada, tu vai perder a tua habilitação ou o teu veículo não vai ser licenciado, porque esqueceu de pagar uma taxa, o IPVA, o seguro agora que vai voltar, ou então uma multa vencida.
É assim que funciona em todo o mundo, beleza? Ficou alguma dúvida? Caso positivo, deixa aqui nos comentários. E se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também fazer parte da nossa comunidade, clicando no botão Seja Membro logo aqui abaixo, levando de brinde acesso gratuito ao aplicativo do Bisuário desse ano. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!